Olá pessoal, bem-vindos então à nossa quarta videoaula, né? Estamos iniciando o quarto módulo da nossa disciplina de Fundamentos Sócio-Histórico-Filosóficos da Educação e a gente vai falar um pouco sobre o pensamento pedagógico moderno e o iluminista, tá? E vocês vão ter acesso então ao pensamento positivista no material complementar, né? Não que vocês tenham acesso também ao pensamento moderno, né? E o iluminista também no material complementar, na apostila da disciplina, mas o pensamento pedagógico positivista a gente vai abordar através da tarefa, através, né, nós não vamos tratar agora nessa videoaula, na próxima a gente retoma então a partir das leituras que vocês fizeram. Antes da gente começar a nossa videoaula, eu gostaria primeiro de enfatizar, né, a necessidade de vocês responderem as tarefas, né, e também um pouco esclarecer a dinâmica da nossa disciplina, né, que sempre a videoaula ela abre um novo módulo, né, e geralmente ela é colocada, vamos dizer assim, ela é disponibilizada para vocês na segunda-feira e na semana seguinte a gente tem, então, a disponibilização da atividade, da tarefa, que é muitas vezes complementar a videoaula, o que visa ajudar a compreender o que foi tratado na videoaula, o que está disponível no material complementar. Tá? Então, geralmente o material complementar ele é disponibilizado junto com a tarefa, né? Com exceção daqueles que vocês já têm como digamos, vamos dizer assim, mais fixos, né? Como é o caso da apostila da disciplina, que vocês já têm ela toda disponível, e o próprio livro da História das Ideias Pedagógicas do Gadotti, que vocês já têm no plano de ensino, lá naquela parte que eu costumo chamar de plano didático, toda uma programação dizendo quais são os capítulos referentes a cada módulo. Então, quando a videoaula ela é disponibilizada, vocês sempre podem se reportar a esses materiais, seguindo ali a orientação do plano didático para estar, digamos assim, compreendendo, né, o que está sendo tratado na videoaula, tá? A gente teve uma solicitação de um aluno, ou mais alunos, lá no fórum, de que fosse disponibilizado um resumo da videoaula, né? Na verdade, a gente compreende já que a videoaula ela já é uma síntese do que está proposto para o módulo. A gente não consegue abordar todos os conteúdos, todos os pensadores, né, compreendidos nesse período dentro da nossa videoaula, que é uma videoaula de, no máximo, 1 hora. Né? Então, na verdade, a videoaula ela já é essa síntese. Vocês, enquanto estudantes de um curso na modalidade à distância, têm, vamos dizer assim, uma vantagem frente aos estudantes de um curso da modalidade presencial, que é de poder retomar a aula quando quiserem, né? De poder fazer pausas, de poder escolher em que momento assistir, quantas vezes assistir. Então, diante dessas vantagens, vamos dizer assim, a gente compreende que é possível ao estudante, ao educando, fazer o seu próprio resumo. Né? Então, por isso, né, por uma questão, vamos dizer assim, da intencionalidade pedagógica da disciplina, a gente, enquanto equipe docente, optou por não disponibilizar nenhum resumo, porque, na verdade, a aula é a síntese do conteúdo que já está previsto para o módulo, né? O ideal é que vocês leiam todo o material indicado no módulo, né? Claro que se vocês olharem no plano didático, a gente tem uma orientação lá de material, vamos dizer assim, de materiais complementares, que daí vão além das leituras necessárias para o módulo. Não é, digamos assim, não... São leituras importantes que vocês podem fazer de acordo com o ritmo, né? Sei lá, durante o curso,
ou não necessariamente assim de uma semana para outra, né? São leituras importantes, mas que a gente, digamos assim, não pressupõe que vocês vão fazer de uma semana para outra. É complementar para quem quer aprofundar os estudos, mas o que está enquanto, né, referência básica é o mínimo necessário para a compreensão do módulo, né? E a videoaula, ela visa esclarecer os principais conceitos, né? Mas ela não consegue abarcar tudo. Então, ela já consiste por si só numa síntese, tá bem? Então, a importância também de vocês realizarem as atividades para que a gente possa estar acompanhando, né, de colocar as suas dúvidas, né, e até comentários sobre a compreensão do conteúdo lá no fórum destinado para isso, né. Qualquer dificuldade de acesso ou alguma dificuldade técnica, vocês também têm o fórum lá disponível, tá? Então, a gente, enquanto equipe docente, procura dar um atendimento rápido e está esclarecendo as dúvidas para que vocês não tenham qualquer problema nesse sentido, tá bem? Então, o pensamento pedagógico moderno que vocês têm no livro, por exemplo, no livro da História das Ideias Pedagógicas, do Gadot, está compreendido lá no capítulo 6, né? A gente tem, vamos dizer assim, algumas mudanças, né? Como a gente tem visto a cada módulo, as concepções de educação, elas vão mudando, né? E esse capítulo, então, né, esse módulo que a gente começa agora, ele nasce, vamos dizer assim, a partir do que a gente já viu na videoaula anterior, né? A gente tinha toda uma educação que era muito voltada para a questão de compreender a alma e compreender Deus, né? Então, e como eu disse na videoaula anterior, a gente não tinha essa separação ainda das áreas, né? A gente tinha pedagogia, teologia, filosofia, tudo, digamos assim, tudo, vamos dizer assim, de forma misturada. A gente não tinha essa separação por áreas, ela não existia ainda, né? E então lá no século XVI, XVII, né, a gente vai ver uma mudança com relação, primeiro com relação à questão do modo de produção, né? A gente vai ver a ascensão de uma nova classe social, né, que vai se opor ao modo de produção feudal, né? E com isso isso vai impulsionar, né? Essa nova classe social vai impulsionar modificações, né? E vamos dizer assim, uma concentração nos novos meios de produção, né? Então, vai mudar o sistema de produção, né? A gente vai ter um movimento, vamos dizer assim, né? Que vai mudar a forma como o sistema de produção ele é visto. Antes a gente tem um modo de produção que ele está mais, vamos dizer assim, isolado, né? A gente tem um modo de produção em que não ainda ele é um trabalho, vamos dizer assim, mais um tanto solitário, isolado, que não tem muito, que a gente não precisa da cooperação dos indivíduos. Com essa ascensão dessa nova classe social, a gente vai ter, vamos dizer assim, uma alteração, né? O sistema de produção ele vai se tornar um sistema de cooperação, né? Que vai ser o precursor, vamos dizer assim, daquele trabalho em série que vai surgir lá no século XX, né? E que, com certeza, vocês devem ter conhecimento, podem assistir no vídeo, então, né, um trecho do filme Tempos Modernos, né, onde mostra esse novo sistema de produção que vai se desenvolver lá no século XX. Give it the limit.
a gente vai ter, nesse período, então, né, essa mudança, então, da produção, que vai deixar de ser um esforço isolado para se tornar um esforço coletivo, né? O vídeo, ele mostra bem o quanto, depois com a separação, né, da produção, o quanto um necessita do trabalho do outro para produzir o produto final, vamos dizer assim, né? Que depois, então, e nesse momento a gente tem, vamos dizer assim, com o surgimento dessa nova classe social, o que a gente pode, e que acho que o próprio Gadotti coloca no livro como um movimento, algo que vai vai ser, vamos dizer assim, o precursor mesmo, né? Que vai impulsionar essa mudança depois no século XX, né? Começa nesse momento, né? Então, nesse período, a gente vai ter uma mudança também no sentido de que o homem, né, aqui compreendido enquanto humanidade, né, vai se lançar no domínio da natureza, né? E para isso vai desenvolver técnicas, artes, estudos para conseguir dominar a natureza, né? Que daí a gente tem o surgimento, por exemplo, da matemática, da astronomia, das ciências físicas, né? Da geografia, medicina, né? A gente tem lá, se vocês pegarem já no capítulo 6 do Gadotti, ele traz várias referências, né? Inclusive o Giordano Bruno, né? E outros tantos lá, Galileu Galilei, e as suas invenções, vamos dizer assim, né? Entre aspas, para dar conta dessa dominação da natureza, tá? Também, nesse período, então, né? A gente vai ter a influência, né, do Francis Bacon, que na época era conselheiro da Rainha Isabel, né, da Inglaterra, e que vai dar um novo ordenamento às ciências, tá? Ele vai propor a distinção, né, entre a fé e a razão. Lembram que lá no período do medievo isso está misturado, né, vamos dizer assim, a razão está subordinada à fé, né, ela é utilizada para difundir, né, as ideias, enfim, o pensamento cristão na época, né, e a gente vai ter aqui uma tentativa, vamos dizer assim, né, uma proposta de distinguir o que é fé e o que é razão, né, para que não se caia nos preconceitos religiosos, né, que, segundo Bacon, distorciam a realidade, né. Então, a gente, com o Bacon, a gente tem, vai nascer, né, o método científico moderno, né? Ele é considerado o fundador do método científico moderno. Ou seja, ele vai criar um método, né, que é o método indutivo, né, que é um método de investigação científica, que ele vai opor, vamos dizer assim, ao aristotélico, que é o método dedutivo, tá? Então, para que a gente possa compreender o método indutivo e o dedutivo, qual a diferença, né? O método dedutivo, ele parte do geral para o particular. E com o método indutivo é o contrário, é do particular para o geral. Um exemplo, né? Vou utilizar, talvez vocês já tenham visto em outra disciplina já durante o curso, se não viram, quando tiverem a disciplina de lógica ou teoria do conhecimento, vão ter contato com isso. Mas, por exemplo, né, a gente tem duas premissas e uma conclusão, né? A primeira premissa, né, todos os homens são mortais, né? Segunda premissa, Sócrates é homem, né? Logo, Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é mortal é a conclusão. Por que que isso denota um método dedutivo? Bom, a gente tem a classe, né? Lembram que eu disse do geral para o particular. Então, a gente tem a classe dos homens, que é a classe, vamos dizer assim, geral,
E a gente tem um homem em particular, que é Sócrates, que faz parte dessa classe geral e que, portanto, é mortal, porque se todos os homens, a gente está falando da generalidade, né? Todos os homens são mortais, se Sócrates é homem, ele é mortal. Então, do geral para o particular, tá? O método indutivo do Bacon vai do particular para o geral. Um exemplo, né? E por isso é considerado o método científico moderno, né? Muitas pesquisas científicas usam o método indutivo, né? Por exemplo, quando a gente tem a descoberta, né? Ou que está se pesquisando a descoberta de uma determinada vacina, né? Vamos pegar agora que está em período de vacinação aí da gripe, né? Da gripe A, H1N1 ou H2N2, né? Não sei qual a variação do vírus, mas enfim, a gente desenvolve uma vacina para dar conta desse vírus, né? O que acontece? Como que os cientistas produzem essa vacina, né? Eles fazem, obviamente, todas as experiências no laboratório, mas eles precisam testar a vacina, né? Obviamente que a gente não sai aplicando a vacina em toda a população para ver se dá conta, né? Se realmente previne. É feito um teste numa amostra da população, ou seja, num número, né, de pessoas, e se nessas pessoas ela for, vamos dizer assim, bem aceita, ou se for um medicamento, se ele não causar nenhuma outra reação, combater a doença, né, no caso de um medicamento, por exemplo, bom, daí ele é aberto para a população no geral, então ele parte, né, se ele não faz mal para um grupo pequeno de pessoas, né, a gente pode levar para, vamos dizer assim, para o todo, né, para a generalização, do particular para o geral, né. Um exemplo, né, disso é o caso que vocês devem lembrar, que recentemente saiu o resultado da pesquisa, mas de uma polêmica que era aquele medicamento, enfim, que era a cura do câncer, né, que estava sendo anunciado como a cura do câncer, que as pessoas queriam ter acesso, mas não tinha sido testado ainda e tal. Como que agora, recentemente, foi divulgado que ele foi testado num grupo de pessoas, ou seja, né, num grupo de pessoas, e que essas pessoas não, vamos dizer assim, não apresentaram uma melhora significativa, né? Então, é do particular para o geral, né? Foi testado nesse grupo de pessoas. Bom, a gente não precisa aplicar ele em toda a população com câncer para saber que ele não funciona, porque se nesse grupo, né, a gente aplicou e a maioria do grupo não teve melhoras, logo a gente já pode perceber, né, que num grupo maior, né, o resultado vai ser o mesmo. Então, ele é indutivo nesse sentido, do particular para o geral, tá? Então, nesse contexto, né, que a gente viu vamos dizer assim, do surgimento, né, desses estudos, dessas técnicas, enfim, para domínio da natureza, né, em 1637 a gente vai ter a publicação do Discurso do Método, né, por René Descartes, em que a gente vai ter uma proposta, vamos dizer assim, de passos para o estudo e para a pesquisa, né? Então, se buscava um método, né, e o Descartes vai criticar, né, o ensino humanista, né, e vai propor, então, o método matemático, né, a matemática como um modelo de uma ciência perfeita, né? E daí ele propõe que a gente utilize esse método, né, matemático para, vamos dizer assim, para tudo, né, para aplicar em todas as áreas, né. O discurso do método, né, tem pelo menos 4 grandes princípios, né,
e vocês podem ter acesso a esses 4 grandes princípios na página 77, né, do livro do Gadot, né, em que o Gadot apresenta, né, de forma, vamos dizer assim, resumida, os quatro princípios, então, desse método, tá? Então, o Descartes ele vai ser considerado o pai da filosofia moderna, né? Vai ter uma influência na questão do cogito cartesiano, né? Eu penso, logo existo, mas nós não vamos entrar nesse tema porque vocês vão ver ao longo do curso, né? Isso iria requerer um maior aprofundamento que em um tempo que nós não temos dentro da nossa disciplina, né? Mas, então, o Descartes vai desenvolver esse método, né, pensando na realização do estudo e da pesquisa, né? Principalmente da divisão, né? De que é necessário fazer uma divisão e compreender as partes para poder compreender o todo, né? Então, a gente vai ter muito isso vamos dizer assim, que alguns teóricos depois vão falar de um fracionamento do conhecimento e tudo mais. Alguns atribuem já ao Descartes, né, a culpa, entre aspas, ou a responsabilidade já pela fragmentação dos saberes e tudo mais, mas isso são críticas, enfim, né, são, vamos dizer assim, perspectivas, né. Bom, então a gente tem o surgimento de um novo método, né, científico com o Bacon. A gente tem a proposta de um método para o estudo e para a pesquisa com Descartes, de um método cartesiano, um matemático para todas as áreas, né, uma proposta. E 20 anos depois, né, o Descartes publica o Discurso do Método em 1637, em 1657, Comênio, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? O Comênio publica, então, a sua obra chamada Didática Magna. Tá? O que é a proposta? E daí, vamos dizer assim, a Didática Magna nos interessa, vamos dizer assim, de forma particular, né? O próprio Comênio, de forma particular, nessa disciplina, né? Por conta da influência que ela vai ter na educação, né? O que é, então, a Didática Magna? É uma obra que o Comênio vai escrever, né? Vai ser considerado um método pedagógico para ensinar tudo a todos, né? Essa é a proposta da Didática Magna. Então, um método de ensino em que eu possa, vamos dizer assim, com economia de tempo, né, e sem cansaço ou sem fadiga, digamos assim, ensinando menos, entre aspas, né, ou seja, com um esforço menor, né, eu possa ensinar tudo a todos, né. Então, daí, com a Didática Magna vai surgir, por exemplo, a didática, né, essa compreensão. Claro que a didática vai mudando. Hoje em dia a gente já fala numa didática contemporânea, que não é mais tanto baseada na técnica, né? Mas o Comênio acreditava, nesse período se acreditava que se necessitava de um método para tudo, né? Inclusive um método pedagógico de ensino, né? E a Didática Magna, ela visa dar essa, vamos dizer assim, essa compreensão, facilitar de certa forma, né, o trabalho do professor, porque se ele segue um determinado método, né, de ensino, ele consegue ensinar tudo, né, ou seja, qualquer coisa que ela vai servir para o ensino de qualquer área, de qualquer conhecimento, a todos, ou seja, a qualquer aluno, né, eu vou conseguir utilizar o mesmo método, né. Muito o contrário ao que a gente fala hoje em dia, que não existe uma receita, não existe um método, né, um único método, né. Então, mas naquela época se acreditava que, pelo menos o Comênio acreditava que era possível ensinar tudo a todos com um único método, tá? E ele também vai fazer, de certa forma, uma crítica, né, vai dizer
que é possível que é necessário deixar de ensinar as palavras, né, ou ao invés de ensinar as palavras, né, que ele chamava de sombras das coisas, a escola deveria ensinar o conhecimento das coisas, né? Então, a gente tem aí também uma forte influência da questão do realismo, lembrando novamente daquela nossa árvore, né? O Comene, ele está lá do lado da árvore, do lado do realismo lá, né? Então, o pensamento moderno, ele vai ser caracterizado como um pensamento pedagógico moderno, né? Ele vai ser considerado como um pensamento realista, tá? Uma proposta realista de educação. Tá? Nesse mesmo contexto, a gente tem, né, depois o John Locke, né? E daí vocês devem lembrar já no primeiro módulo lá, quando a gente viu o surgimento, a educação lá, antes da escola, já a gente percebe um dualismo escolar, né? Uma diferença de concepções educacionais para a classe, vamos dizer assim, a gente não tinha ainda a classe trabalhadora, né? Mas para aqueles que desenvolviam trabalhos manuais, braçais, como os artesãos, os escravos, enfim, e uma outra proposta para aqueles nobres da elite, enfim, né? Já naquela época. Aqui, no período moderno, isso vai se acentuar, né? O próprio John Locke, ele vai questionar, né? De que adianta, por exemplo, ensinar latim para o trabalhador da fábrica, né? Para aquele que trabalha no que a gente chama popularmente no chão da fábrica. O John Locke vai questionar isso, que é muito mais, vamos dizer assim, necessário e importante ensinar, por exemplo, cálculo, né, e mecânica para esse trabalhador do que latim, né? Então, a gente vai ter vamos dizer assim, uma concepção educacional aí voltada, né, do que é necessário ensinar para aqueles que realizam os trabalhos, vamos dizer assim, e o que é necessário ensinar para uma elite, né? Por exemplo, o bom cidadão para o John Locke, né? Bom cidadão, entre aspas, né? Mas o bom cidadão, ou seja, aquele da elite, né? Da burguesia, ele necessitava, por exemplo, aprender latim. Ele precisa porque ele precisa saber recitar ao menos um verso em latim para sua namorada. Então, isso ao bom cidadão era necessário, né? A nobreza e o clero, vamos dizer assim, precisava, né? Precisava das humanidades, né? Enquanto que aqueles mais, vamos dizer assim, que trabalhavam, desenvolviam trabalhos manuais, braçais, que trabalhavam nas fábricas, esses não tinham necessidade. Então, a gente vai ver aí uma visão de que as humanidades eram mais para a nobreza, né, para o clero, vamos dizer assim, era uma condição de status, né, do que porque não tinham aplicabilidade, vamos dizer assim, não eram pragmáticas, né. Então, o Locke, no seu ensaio sobre o entendimento humano, né, ele também vai combater o inatismo, né, que é, vamos dizer assim, a questão da compreensão de que o conhecimento é inato, né, ao sujeito, até a própria questão do Platão, né, a influência do Platão lá, né, que nós temos, a alma tem acesso às ideias perfeitas, né, e só basta a rememoração, né, então o conhecimento, portanto, seria inato ao sujeito, né, ou a própria questão do racionalismo, né, que o conhecimento se dá na razão, né. O John Locke, ele vai colocar lá, né, e vocês podem verificar isso no próprio livro do Gadotti, ou se tiverem acesso, se puderem
buscar, né? Como eu disse na videoaula anterior, a gente sabe que as obras de filosofia, assim como várias outras obras, estão disponíveis na internet para download, né? Quem quiser e tiver interesse pode baixar a obra, né, pela internet, mas ele vai colocar que, vamos dizer assim, uma ideia-chave que é a da experiência sensorial, né? Então, ele acredita que nada existe na nossa mente que não tenha origem nos sentidos, né? Então, para que, vamos dizer assim, o conhecimento chegue à nossa mente ou à nossa consciência, é necessário que tenha passado pelos sentidos, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, essa mudança, né, na concepção pedagógica, né? A pedagogia realista, né, ela vai se colocar contra o formalismo humanista, né, e vai pregar uma superioridade do mundo exterior ao mundo, sobre o domínio do mundo interior, né? Então, a gente vai ter uma supremacia, vamos dizer assim, né, ou uma sobreposição uma maior importância das coisas frente às palavras, né, ou até alguns falam de um descolamento, né, vamos dizer assim, em que as coisas, vamos dizer, são descoladas das palavras, porque até o período medieval a gente tem a coisa e a palavra são uma mesma, vamos dizer assim, estão juntas, estão grudadas, né? Não há um descolamento, uma coisa, a gente não separa o que é a palavra e que representa a coisa, né? E a coisa propriamente dita, vamos dizer assim, pensando nessa coisa enquanto objeto, né? Por exemplo, a palavra caneta, no período medieval, ela é propriamente a caneta, né? A gente não faz essa distinção. No período moderno, a gente começa a separar. Uma coisa é a palavra caneta, outra coisa é o objeto caneta, né? Então, a gente vai ter essa separação, que depois vai influenciar, por exemplo, a separação da questão do objeto enquanto objeto de conhecimento, do objeto concreto, né? Dessa coisa, né? Que o Kant vai fazer depois, né? Mas então, o que a gente vai ter então, a educação, vamos dizer assim, desse desenvolvimento que era mais humanista até esse período medieval, que visava o desenvolvimento integral do sujeito, a gente vai passar por uma ênfase no que é científico, né? Então, o conhecimento, ele só vai ter valor quando ele prepara para a vida e para a ação, tá? Então, mais visando também a questão pragmática, né? Da aplicação depois desse conhecimento, né? Então, a educação e a ciência, elas não têm um objetivo, por exemplo, lá no período medieval, era para a compreensão, né, de Deus e da alma, ou seja, o fim não era a educação, mas sim compreender a alma e compreender a Deus, né? Nesse período, a educação e a ciência vão ser um fim em si mesmo, ou seja, elas não são meio para a salvação da alma, elas não são meio para desenvolver o sujeito virtuoso, para desenvolver o cidadão, não. Elas são um fim em si mesmas, né? E com o Bacon a gente vai ter, né, vamos dizer assim, uma sobreposição, né, do poder do homem, vamos dizer assim, sobre a natureza, né? Tanto que uma frase bastante conhecida do Bacon, né, que saber é poder. Bom, então, o conhecimento, ele também vai ser visto como poder que visa a dominação da natureza, enfim, né? E que né, a gente pode trazer depois também, e que a própria humanidade faz isso, né, que o saber vai ser poder para a dominação, inclusive, dos outros indivíduos, né, como a gente sabe, né? Um exemplo disso é a própria antropologia enquanto disciplina que vai surgir nesse contexto, né, no contexto de conhecer as outras comunidades, as outras sociedades, para poder dominar, né, para poder colonizar, né?
que vai surgir lá, depois influenciado pelos países mais desenvolvidos para a dominação dos países subdesenvolvidos, né? Então, o Bacon, ele vai fazer uma separação, então, né? Ele vai dividir as ciências, ciência da memória ou ciência histórica, né? A ciência da imaginação, né? Ou a poética, e a ciência da razão ou a filosófica, né? Depois, vocês podem dar uma olhada no material complementar. Tá? Então, o Locke, né, vai, digamos assim, emprestar à educação uma importância extraordinária, né, segundo o próprio Gadotti, né, que citando o Gadotti. Com o Locke vem a concepção da criança enquanto uma tábula rasa, né, que muito está ainda, né, não sei se felizmente ou infelizmente, né, presente na nossa educação, né, contemporânea, que é essa ideia de que a criança é um papel em branco, né, e que sobre o qual o professor pode escrever tudo o que quiser, né. Então, o aluno, o estudante, enfim, ele não teria nenhum conhecimento, né, seria considerado uma folha de papel em branco, e caberia ao professor escrever tudo, né? Podia escrever tudo o que quisesse, né? Então, o Comênio, né, vai ser considerado um grande educador, um pedagogo também desse período, como a gente viu, que escreve a Didática Magra, e que vai ser o primeiro que vai propor um sistema de ensino, né? Um sistema articulado de ensino, né? E que vai reconhecer que é direito de todos os homens, né? De novo, homens aqui considerado enquanto humanidade, né? Que todos os homens têm direito ao saber, né? Então, ele também acreditava numa educação permanente, que se a gente pensar também contemporaneamente, está muito presente nas nossas concepções educacionais atuais, né? De que é necessário uma educação permanente, que o sujeito né, necessita, né, necessita e também tem possibilidade de aprender durante toda a vida, né? Então, esses dois principalmente, né? Claro que o Bacon, como eu disse, tem a sua importância também, né? Mas o Comênio, ele inclusive vai ser utilizado até hoje, a gente sabe, né? Talvez tenhamos estudantes aí do nosso curso que fizeram, né, pedagogia, magistério, que sabem que até hoje se estuda o Comênio e a Didática Magna, né, nos cursos de formação docente, né. O Comênio, ele é vamos dizer assim, um dos primeiros a falar, né, dessa necessidade também de se considerar a criança, né, não tanto quanto o Rousseau, que a gente vai ver em seguida, né, mas ele já começa falando, né, da importância nesse sistema de ensino articulado que a gente se considere a criança, né, e as suas fases de aprendizagem. Tá? Então, já no que tange o pensamento pedagógico iluminista, né, a gente vai ter, então, a Idade Moderna, ela vai de 1453 a 1789, né? Então, onde predominou o regime absolutista, né? E onde estava concentrado o poder do clero, né, e da nobreza. Então, com isso vem também a Revolução Francesa, que vocês viram com a professora Camila, né? Então, a Revolução Francesa vai ter também uma influência, né, no pensamento pedagógico, né, a partir todo o contexto histórico vai influenciar, né. Então, vão surgir, né,
nesse período, né, sob influência da Revolução Francesa, dos ideais da Revolução Francesa, né, os iluministas ou os ilustrados, né, que vão ter vamos dizer assim, vão dar ênfase à racionalidade, né, e à luta pelas liberdades individuais, né, e contra o obscurantismo da igreja, né, a prepotência dos governantes e tudo mais. Então, nesse contexto, né, dessas ideias iluministas, né, aí, de liberdades individuais, enfim, a gente vai se destacar, né, entre outros tantos nomes, né, Jean-Jacques Rousseau, né, que vai ser, vamos dizer assim, que vai inaugurar uma nova era na história da educação, né. Ele vai ser considerado por muitos, né, um marco que marca a velha e a nova escola, né? Então, ele tem obras que até hoje são lidas e influenciam muitas concepções educacionais, né? E ele vai buscar, vamos dizer assim, ele vai ser o responsável por resgatar, né, a relação entre educação e política, né, que lembram lá nos gregos, Platão, Aristóteles, né, e antes deles, o próprio Sócrates falava da importância, né, de se desenvolver, né, a importância da educação para atuar na polis, para ser um bom cidadão, né? Bom cidadão no sentido de atuante dentro da polis, né? Então, visava uma atuação política. O Rousseau vai ser o responsável por resgatar isso que, com o período do medievo, fica esquecido e que depois vai se ter uma ênfase, então, na ciência, né? Nesse caráter científico e que, então, vai ficar um pouco de lado essa relação, né? Então, ele vai ser considerado um dos precursores a falar, né, acerca da infância, né, graças ao Rousseau, a criança que até o século XVII, né, não era considerada, né, ou depois quando passa a ser considerada, é considerado um mini adulto. É a partir do Rousseau, da influência do Rousseau, que a gente vai ter uma mudança dessa concepção, né. O Rousseau vai ser responsável, né, por enfatizar a importância de compreender, né, esse momento que a criança está vivendo, né, e não mais aquela ideia de se compreender que a criança é um mini adulto e que por isso ocupava os mesmos espaços que os adultos, né, e que ou anterior ainda, que se esperava que era que seria um adulto, né? A criança era um adulto em potencial. O Rousseau vai dizer que é importante compreender esse momento que a criança está vivendo, né? E que a educação também tem que se preocupar com a criança, né? Então, o que foi popularmente, vamos dizer assim, difundido também, né? Vamos dizer assim, popularmente é uma frase que é atribuída ao Rousseau, mas ele não disse exatamente assim, né? Mas no senso comum ela foi, vamos dizer assim, traduzida, né? Difundida, né? Publicizada dessa forma, que a criança nasce boa, mas a sociedade a corrompe, né? Então, se antes lá no período medieval a gente tem, por influência da fé cristã, a ideia de que todos nós nascemos pecadores porque somos, né, descendentes do primeiro homem, que é Adão, né? Então, toda essa questão do pecado original, né? Rousseau também vai enfrentar problemas e muitas vezes vai ser, de certa forma, perseguido pelas suas ideias, por conta que ele vai defender que a criança, ela nasce boa, né? E é a sociedade ou o adulto com seus maus hábitos que vai influenciá-la negativamente ou que vai, né, perverter essa criança, enfim, né?
Então, o século XVIII ele é considerado o século político-pedagógico por excelência, né? Vai ser nesse período que as camadas populares vão começar a reivindicar o direito, né, a mais saber e a educação pública, né? A gente vai ter, em 1717, né, pela primeira vez o Estado vai instituir a obrigatoriedade escolar, né? Que hoje, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre havia uma obrigatoriedade escolar, e aqui no nosso contexto, por exemplo, no Brasil já mudou várias vezes o período dessa obrigatoriedade, né? Hoje a gente tem, como vocês sabem, dos 4 anos aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? O sujeito, ele, se não concluiu, né, a educação básica, que compreende educação infantil, ensino fundamental, né, dividido em anos iniciais e anos finais, e ensino médio, ele obrigatoriamente tem que permanecer na escola, né? Então, a gente tem essa obrigatoriedade desse período atualmente, né? Mas já foi antes, a partir dos 6 anos, né? Já teve uma variação aí dos períodos, mas isso surge pela primeira vez na Prússia em 1717, tá? Depois vai crescer na Alemanha, né? E a gente vai ter um crescimento também na intervenção do Estado na educação, né? Em que vão ser criadas as escolas normais, né? Os princípios e planos que vamos dizer assim, dar origem à Revolução Pedagógica Nacional Francesa, né, no final do século. Então, a educação pública ela vai nascer, né, dessa revolução, tá? Dessa revolução que é uma revolução burguesa. Tá? Os grandes teóricos iluministas, né, eles vão defender uma educação cívica, patriótica, né, e que deve ser inspirada nos princípios da democracia, né? E daí vem a defesa, então, de uma educação laica, gratuita e oferecida pelo Estado para todos, né? Que é o que a gente tem atual, pelo menos enquanto lei, né? Enquanto ideal, né? Enquanto ideário no Brasil, né? Que seja uma educação laica, né, pública e para todos, né, de acesso para todos, tá? Então, embora tudo isso, né, seja pensado, que se tenha a ideia de uma unificação do ensino público, né, nos diferentes graus, o que muito parecido também com o momento atual que a gente está vivendo, onde a gente vê nascer uma base nacional curricular comum, né? E daí a gente tem os prós e os contras, os que defendem e os que não defendem, né? Mas essa ideia de uma unificação de um ensino público, né? Que garantir que em todas as escolas, e a pretensão no Brasil não só do ensino público, mas de todo o ensino, né? Tanto público como privado, que se tenha uma unificação, que se utilize, né? Vamos dizer assim, a base nacional curricular comum como a base para se pensar o ensino. Então, nesse período a gente tem a influência, né, vamos dizer assim, o ideal era o bom selvagem, né, a influência aí do próprio Rousseau, né, ou seja, livre de todos os condicionamentos sociais, né, tanto que a gente vai ter, e vocês têm acesso aos fragmentos do Emílio, ou da educação que o Rousseau escreve, né, onde ele pensa os períodos de aprendizagem, né, e vai desenvolver a educação de um aluno imaginário, né, o Emílio, e ele vai dizer como que se dá o processo de educação, então, do Emílio. Vocês têm acesso aos fragmentos, tanto na apostila, desenvolvida pela professora Kelly, né, como no próprio livro do Gadotti, traz alguns fragmentos, né, e é imprescindível que vocês leiam esses 2 textos para a realização da nossa atividade, né, e o Rousseau, então, vai defender uma educação racionalista, né, e negativa, né, ou seja,
a restrição da experiência, né? Se antes a gente tinha ênfase na questão da aplicabilidade, né, e a questão do mundo externo, o Rousseau vai ter a influência da natureza, mas uma educação negativa, né, voltada para a questão racionalista e, vamos dizer assim, detrimento da experiência. Tá? Então, o iluminismo ele vai favorecer, vamos dizer assim, vai representar, né, o fundamento da pedagogia burguesa, né, e que até hoje, né, insiste em, vamos dizer assim, estar presente na nossa educação, que é a ideia de transmissão de conhecimentos, né, ou de conteúdos, né, e na formação social individualista, que também, né, não sei, na minha opinião, infelizmente, a gente não conseguiu ainda, né, avançar nesse sentido, né. A gente tem também, nesse período, a burguesia vai se dar conta da necessidade, né, da instrução mínima da massa trabalhadora, e então a gente vai ter o surgimento aí dos sistemas nacionais de educação, né, da proposta de educar, então, as classes trabalhadoras, né, mas uma formação do cidadão disciplinado. Então, a gente vai ter toda uma proposta de disciplinamento, né, de como deve se comportar, né, como que tem que sentar, que influencia até hoje, né, as nossas salas de aula, né, tanto na escola pública, privada, enfim, no ensino superior, né, de como que o aluno deve sentar, qual o comportamento que ele deve ter, qual que é o comportamento adequado naquele ambiente, né, para que ele seja condicionado para depois, quando ele estiver no trabalho, né, ou no mercado de trabalho, que tipo de profissional que esse mercado espera que ele seja, né, um profissional disciplinado, né, com todo, então, vamos dizer assim, a escola vai contribuir para isso, né, a educação vai ser para isso. E outro bastante importante que vai ser influenciado, né, vamos dizer assim, na concepção pedagógica, pelo Rousseau é o Kant, né? Ele vai chegar a afirmar que o Rousseau o despertou do sono, né? Do seu sono pedagógico, né? Então, a partir do Rousseau, o Kant vai ter, vai despertar, né? Para essa questão da educação. Ele vai defender a importância do disciplinamento, né? Também a questão do constrangimento, né? Que o constrangimento é educativo, mas claro que a gente tem que entender o contexto, e vocês vão ter disponível, né, na próxima, dentro do módulo, como material complementar, né, um texto para conseguir compreender em que contexto, de que forma o Kant pensa a educação, então, tá? E no próprio livro do Gadot, na apostila, também vocês têm acesso tanto a vamos dizer assim, de forma mais aprofundada, a questão do Rousseau, quanto do Kant, pensando a educação, né? Que vão ser, digamos assim, bastante importantes, porque além de pensar em educação, são filósofos pensando, né, bastante importantes dentro do nosso curso, né, que é um curso de filosofia. Então, daí a importância de vocês estarem fazendo essas leituras, né, para que na próxima videoaula a gente possa retomar os conceitos e as concepções educacionais principalmente desses dois educadores, né, e filósofos, ou filósofos e educadores, que serão Rousseau e Kant, né. Educadores no sentido de que pensaram a educação, né, por mais que não sejam educadores no sentido prático de terem sido professores, né. Então é isso.